Pessoal, você aí que tem um transformador toroidal desse aí em casa, parado, e não sabe como enrolar, presta atenção aqui. Então esse daqui é o desenho, né? Só coloquei aqui em cima e circulei, para ficar mais realístico aí, o tamanho, né? E você vai fazer o seguinte teste. Um núcleo você pode encontrar de diferentes materiais, diferentes tamanhos aí, formatos, né? Redondo, quadrado, todos eles você pode colocar uma constante, né? Ou seja, você arrumou um núcleo, você não sabe rebobinar ele, não sabe quantas espiras você vai colocar. A primeira coisa que você vai tirar dele é essa medição dessa constante aqui. Ó. O que é essa constante? São as espiras por volt. Ou seja, quantas espiras você tem que colocar para dar 1 volt ali. O teste é bem simples. Você vai conseguir aí um transformador pequeno, né? Você tem que ter uma tensão mais baixa, porque com 12 volts está bom, né? Pode ser 9 volts também, 9, 10. Uma tensão baixa assim, né? Você liga ele em série com a lâmpada, aqui, lâmpada de filamento, você encontra aí. E beleza, aqui você tem os 12 volts. Daí você pega o seu núcleo aí e vai enrolando espiras de fio fino. Pode ser esse fio aqui, ó, por exemplo. Fio 22, 23, qualquer fio aí, não precisa nem ser fio novo. É só para você testar quantas espiras por volt tem o seu trafo. Você vai enrolando aqui e vai testando. Vai chegar uma hora que essa lâmpada vai apagar. E daí o que é que você vai fazer? Você vai medir a tensão que vai estar aqui em cima. Por que você ainda precisa medir? Porque vai dar uma pequena queda de tensão aqui, ó. Quando a lâmpada estiver apagada, você vai medir aqui e vai dar um valor de tensão lá, um pouco diferente de 12 ou 9 ou 10, né? Que é um valor quebrado, que vocês sabem disso. Vocês só vão medir isso daqui quando já tiverem encontrado o número de espiras que apague essa lâmpada, beleza? E aí o que vocês vão fazer? A constante, né, ela vai ser igual. Você vai pegar a quantidade de espiras que foi necessário enrolar aqui, né? Ali. Espiras que você enrolou ali, certo? E vai dividir pela tensão que você vai medir aqui em cima, entendeu? Digamos aí que caiu para 11,8 volts AC, né? Beleza? E a quantidade de espiras ali que você precisou enrolar foram 50. Foram 50 espiras, né? A constante desse núcleo vai ser a divisão aí de 50 por 11,8, que vai dar 4,23. Ou seja, o que isso significa aí? Para você conseguir 1 volt, você tem que rolar 4,23 espiras, né? O número ele é quebrado assim mesmo, né? Porque você vai arredondar no final só. Mas a constante aqui, ó, a constante desse, no caso desse núcleo aqui hipotético, né, que eu precisei enrolar 50 espiras para a lâmpada apagar e a tensão que está aqui, ó, caiu para 11,8, é isso aqui, ó. Então esse aqui é o nosso número mais importante. Aí o que é que você vai fazer? Você vai anotar no núcleo ali, escreve lá 4,23, por exemplo, ou o número que vai testar. Isso daqui é um número que é individual para cada núcleo, entendeu? Cada material, cada formato, tudo, certo? Quadrado, o transformador que for, isso aqui vai ser válido, né? Ou seja, é um método universal para qualquer trafo. Aí beleza, deixar ele aqui. A outra questão vai ser a densidade de corrente. O que é a densidade de corrente, né? Você tem um fio aqui, ó. Daí você vai pegar, corta ele, né? Essa área que você tem aqui, né? Você tem uma área, você vai passar uma dada corrente aí, né? Por milímetro quadrado, né? Porque é a unidade de área do fio aqui, ó. Certo? A grossura dele. Pela grossura você sabe a área que tem aqui. Daí você vai ver, se for uma ventilação, se quase não tiver ventilação, você vai botar 4 amperes por milímetro, entendeu? Por milímetro quadrado.
Se tiver uma ventilação legalzinha, você vai colocar 6 amperes por milímetro quadrado, certo? Agora, se for uma ventilação, uma turbina em cima do teu transformador, vai ser 8 amperes por milímetro quadrado, entendeu? Agora, se for uma ventilação ali zero, se não tiver ventilação, aí você põe 2 amperes por milímetro quadrado. O que é difícil, né? Dificilmente você vai deixar o seu transformador sem refrigeração, né? A galera sempre vai deixar. Você vai saber, se for uma turbina, 8. Se for uma ventilação legal, 6. Se for uma ventilação quase nada ali passando assim, só para dar o desdobro para dizer que tem ventilação forçada de algum jeito, 4 amperes por milímetro quadrado. Se ele for totalmente fechado dentro de uma caixa, não entrar vento, não circular ar, 2 amperes por milímetro quadrado. Beleza? Então, você pode, como você arrumou um núcleo, tirou a constante dele, você não tem a liberdade de escolher a corrente que você quiser. Porque o teu núcleo é limitado ali, né? Então o que é que você tem? O espaço para encher. Como é que eu vou saber até onde que eu posso encher o fio? Você tem aqui essa medida do núcleo, né? Você repara aqui, ó, parte ele na metade, né? Essa distância aqui, ó, você dobra para cá, certo? Essa outra distância aqui você coloca para cá, ó. Então eu só posso encher de fio até bater nessas medidas aqui, entendeu? Ou seja, a metade do ferro para cá, a metade do ferro para cá. Aí você vai enrolando até atingir isso aí. Esse aí é o limite que você vai ter de fio até onde você pode enrolar, né? Contando tudo, né? Isolação, primário, secundário. Você só pode chegar até aqui. Se você passar daqui, aí você já está perdendo a eficiência do transformador. Agora a gente vai entrar no assunto que é mais complicado, que é para saber qual é a grossura do fio que eu vou ter que colocar aqui. No transformador, você sabe que à medida que você vai enrolando o fio, você vai consumindo espaço, certo? Ou seja, se você enrola uma camada toda de fio aqui, ó, você reduziu o espaço que você tem para a próxima camada. Então como é que vai ser? Digamos ali que por um milagre você consiga enrolar o fio bem certinho, um do lado do outro, aqui, de uma forma perfeita, com a maior paciência do mundo. Pronto, chegou até aqui, acabou o espaço, né? O que é que você vai fazer? Você vai colocar outra camada aqui em cima, né? Mas observe, aqui eu tenho uma área, né? Tem uma secção aqui, que é o diâmetro, né? Na tabela, você já tem o diâmetro. Tem o diâmetro do fio e tem a área, né? Então você não precisa se preocupar com isso. Agora observe, qual é o diâmetro aqui que eu vou ter, né? Eu tenho um centro, certo? E eu vou ter o raio aqui do fio e o raio do núcleo. Então aqui chegou um ponto que a galera vai parar, né? Você pode fazer isso aqui empiricamente, né? Você vai no olhômetro ali, olha, eu acho que cabe o fio 8, a WG que seja. Você coloca ali a quantidade de espiras que você quer, com base na constante, né? E aí não cabe, aí você tem que desenrolar tudo e comprar um fio mais fino. Ou você já coloca um fio um pouco mais fino para poder ter certeza que vai caber. Mas existe um cálculo para isso. Então beleza, como é que vai ser? Essa área aqui, ó, do fio, se você amplia, você tem um círculo, né? O fio é redondo. Aí você tem o que? Um raio aqui. Certo? Então, esse espaço aqui, ó, que vai ser consumido é aproximadamente... Por que aproximado, né? Você nota que o fio ele não encosta exatamente na metade, né? Um pouco acima. Mas a gente pode considerar que é exatamente na metade. Se aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio, isso aqui já é o diâmetro. É o diâmetro do fio. Isso aqui já tem na tabela. Então eu tenho que saber o diâmetro. Diâmetro do fio, né? Outra coisa, esse aqui é o núcleo. Aqui no meio, ó, né, unindo o centro aqui de onde os fios se encostam, eu tenho uma circunferência, certo? E aqui eu tenho um raio.
Então, o que é que você vai fazer? Esse aqui é o diâmetro interno do núcleo, né? Esse aqui é o diâmetro externo. O diâmetro interno, né? Diâmetro interno sobre 2 vai dar o raio, né? O raio interno aqui, ó. Certo? Mas observe que o raio interno é essa medida do centro até aqui, ó. Só que o fio, ele formou um outro círculo um pouco acima, certo? E qual é essa distância daqui para cá, ó? É essa distância daqui para cá, ó. Ou seja, é o raio do fio, que é o quê? O diâmetro sobre 2, certo? Isso daqui, ó, é o raio interno do núcleo, certo? Eu tenho que descontar, no caso, o diâmetro do fio, tá o diâmetro do fio, né? Diâmetro do fio sobre 2 também, porque é só a metade do diâmetro dele, que é o raio. Isso tudo aqui, ó, vai ser igual ao raio aqui, né, da nossa circunferência desse ponto, ó, certo? E qual é esse comprimento aqui, ó? Se eu pegar cortar aqui, esticar, qual é essa medida que eu vou ter? Essa medida aqui, ela vai ser igual ao quê? No caso, o comprimento zero com, né, que eu vou botar, CO, botar CO1, né? Por que eu vou chamar de comprimento? Vou botar um M, né? Com 1. Comprimento 1, porque é a primeira camada, certo? O comprimento 1 vai ser igual. Qual é a fórmula ali dessa distância toda? A gente tem que lembrar que é 2π vezes o raio. O raio não é isso aqui que a gente tomou? Então vai ser DI, diâmetro interno do transformador sobre 2, quer dizer, do nosso núcleo, menos o diâmetro do fio sobre 2, certo? Isso daqui tudo é o nosso raio. Isso aqui vai ser multiplicado por 2π. Ou seja, 2π vezes o raio vai nos dar esse comprimento aqui, certo? Beleza. Se a gente botar esse 2 em evidência, a gente já pode cortar aqui, ó. Então, no caso, o comprimento da primeira camada será igual ao diâmetro interno menos o diâmetro do fio multiplicado por π, certo? Então, isso daqui é o comprimento da primeira camada. À medida que a gente vai colocando mais fio aqui, certo? A gente vai colocar uma segunda camada. Essa segunda camada, qual é a propriedade dela, né? A gente forma um outro círculo aqui. E agora o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aproximadamente, né, um novo desconto aqui, né? Então, o que é que eu posso conjecturar disso tudo aqui, né? Que o comprimento da minha camada enésima, né, ou seja, uma função do comprimento em relação ao número da camada, vai ser igual a o diâmetro interno do núcleo menos a enésima camada, certo? Multiplicado pelo diâmetro do fio. Tudo isso aqui multiplicado por π. Certo? Então, isso daqui, ó, vai nos dar isso, né? Então, qual vai ser o total disso aí? Você vai ter a soma, né? Essas paradas aí.
Ou seja, eu falei, né? Nem preciso avisar que isso aqui é complicado. Por que eu estou tomando só o raio interno, né? Porque ele que é o mais crítico, ele que vai reduzindo, né? Aqui eu tenho um efeito contrário, aqui fora, né? A primeira camada, ela já tende a ficar espaçado. E daí a segunda camada, ela meio que já cabe aqui, né? A crítica mesmo é aqui, ó. Certo? Então, continuando. Eu já consegui uma função que me deu o comprimento ali, né? Em função do diâmetro do fio. Só que se lembra daquele limite que eu falei, que eu só posso colocar daqui até a metade? Certo? Então, quantas camadas vai caber aqui, vai depender da grossura do fio. Então você pode usar isso aqui, né, para saber qual é esse DF, certo? Agora falta a gente saber qual é o N do negócio, né? Que já vai ser em um próximo vídeo, né? Porque já está ficando muito longo. Eu acho que poucos vão chegar até aqui, né? Mas, se for necessário, né? Se realmente a galera tiver interesse, eu continuo, né? Fazendo a fórmula disso aqui, para a gente saber qual é o limite, né? A gente vai igualar, e daí somente substituindo o diâmetro do fio, a gente vai obter uma expressão que vai nos dar quantos metros de fio a gente vai ter que colocar e, consequentemente, quantos quilos de fio a gente deve comprar, com uma margem de erro aí bem interessante, né? Então, é isso aí.